Olá, pessoal. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o nazismo e o fascismo, considerados regimes totalitários. São regimes assim, como eu poderia dizer para vocês, são de extrema direita, tá? São regimes onde a democracia não é muito lá reconhecida. E de natureza assim, ditadores. São pessoas que gostam de mandar, não aturam muito, né, serem questionados e apelam. Pessoas que mandam matar em nome de um nacionalismo exacerbado, né? Então nós vamos ver o que foi o nazismo, onde surgiu, o fascismo também e os pais deles, né? Os principais líderes. Então vamos lá, pessoal. O mundo atual. Hoje o mundo está passando por uma crise mundial devido ao Covid-19. Todo mundo sabe disso aí. Então o mundo todo está numa preocupação, problemas políticos estão sendo misturados com interesses de partidos, interesses de classes sociais. Então o que acontece? Com o isolamento social, a economia foi afetada em proporções nunca vistas antes, mesmo nos períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essa introdução se faz necessária porque o que está acontecendo? Hoje o mundo está meio complicado, principalmente no Brasil. Devido a todos esses problemas econômicos, muitas pessoas estão se aproveitando do problema para terem vantagens políticas. Então hoje está muito assim explícito as discussões nas redes sociais, as discussões nas pequenas rodas entre os políticos, as brigas pelos poderes. Hoje vocês estão vendo o poder judiciário brigando com o poder executivo e o executivo brigando com o legislativo. Não se esqueçam, o poder executivo é exercido por presidentes, governadores e prefeitos. É o poder que executa as leis. Nós temos legislativos, que são representados por deputados estaduais, deputados federais e vereadores. Que o legislativo, o que ele faz? Ele elabora as leis. E os judiciários, que são os tribunais, os superiores tribunais de justiça, que julgam as leis. Então nós temos só três poderes. Vocês estão ouvindo muitas coisas de ter um quarto poder moderador. Isso na nossa Constituição não existe. Então, para vocês entenderem toda essa discussão, o que acontece? Muitas pessoas do governo, políticos do governo, acusam todas as pessoas que são contrárias ao governo, acusam de comunistas. Vocês são comunistas, mas eles não sabem o que significa o comunismo e muito brasileiro não sabe. Em contrapartida, os partidos de esquerda, os comunistas, os socialistas, acusam o governo de ser fascista e de ser nazista. Apesar que muitos membros do governo acusam também a esquerda também de ser nazista e fascista. Então toda essa discussão está gerando o quê? Muitas pessoas não estão entendendo, porque não sabem o significado do que é o nazismo, o que é o fascismo, o que é o socialismo, o que é o comunismo, o que é direita, o que é esquerda, o que é extrema direita e extrema esquerda. Então, temos que voltar na história para vocês entenderem. Então nós vamos começar com o nazismo, explicando. Então, só voltando no texto, que se fazia necessária essa introdução para vocês entenderem. Porque tem aluno que pergunta por que eu tenho que aprender nazismo, fascismo. Se você não aprender isso aí, você não vai entender nem a discussão política que ocorre no Brasil hoje. Então vamos lá. Com a economia seriamente afetada, os problemas políticos começaram a ocorrer em alguns países, como por exemplo o Brasil. Então não vamos bater mais aqui o Brasil, que é o nosso. Vamos lá. Os problemas políticos. Com a política abalada, as divergências logo começaram, pois os partidos políticos não se entendem em relação às medidas a serem adotadas. Devido a esses desentendimentos, os brasileiros começaram a se deparar com situações e nomenclaturas até então desconhecidas pela população, que eu fiquei explicando para vocês. Um acusa de um, acusa no outro, neoliberal, mas se faz necessário entender o que foi cada movimento para você
saber opinar, você ter a sua visão pelo que você aprendeu, você vai se posicionar em relação a isso. Então, as discussões do momento hoje são, tá? Outro problema que ficou evidente nessa situação é a falta de conhecimento histórico por parte dos políticos e da população. Esse desconhecimento não é só por parte da população, os políticos também. O que eu vejo de político falando besteira é brincadeira, né? Então, falta um pouquinho de estudo, de história para muitos, né? Tá? Em ambos os lados, tanto da direita como da esquerda, viu? Porque o festival de asneira está fugindo do controle. Temas utilizados, né, com veemência no Brasil nos dias de hoje, né? São os temas que falam, termos também, né? Vamos lá. Você está ouvindo muito hoje, o nazismo. Ah, você é nazista, você é isso aqui. O comunismo. Ah, você não concorda com o presidente, você é um comunista. Nós vamos ver o que é um, o que é o outro. Democracia, temos que brigar pela democracia. Não se esqueça que a democracia surgiu na Grécia, tá? Isso foi matéria de primeiro, mas nós vamos recapitular um pouco, se faz necessário voltar um pouquinho. A ditadura, o que é a ditadura? O Brasil passou por um período da ditadura militar. Vou passar para vocês entenderem o que é a ditadura. O que é o fascismo? Uns acusam o presidente de ser fascista, mas o que é o fascismo? Então vamos lá. Capitalismo. Ah, os países, o sistema capitalista deixa o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Mas como é que funciona isso? Quais são as bases do capitalismo? Vamos ver isso também. E o que está na moda hoje? Muitas pessoas indo na rua pedindo o AI-5. Gente, que besteira, nunca vi tamanha asneira. Se você soubesse o que é o AI-5 na realidade, o que foi, na realidade é ato institucional. Teve o número 1, número 2, número 3, número 4 e o mais terrível foi o número 5. Vamos ver também o que é o AI-5. Tudo isso aí se faz necessário para vocês entenderem todo o contexto, toda a discussão, as visões políticas e para você, quando você aprender o que é cada um, você vai conseguir verificar quem está falando besteira e quem não está. Você vai passar muito nervoso. Então vamos lá. O primeiro regime totalitário que nós vamos ver é o fascismo. Surgiu na Itália em 1919, né? Fundado por Benito Mussolini. Vamos ver esse cara aqui, é meio charopeta da cabeça, né? Que se organizavam em esquadrões paramilitares, que promoviam violentas, né, manifestações na rua. Que são esquadrões paramilitares, né? Formado por alguns militares como vou dizer assim, de comportamento violento, tá? E promoviam nas ruas essas manifestações. Na realidade, eles saíam para bater nos outros. Democracia não era nada com eles. Então, os esquadrões paramilitares, aqui no Brasil, pode-se dizer que o mais se assemelha a esses esquadrões paramilitares são as milícias, lá no Rio de Janeiro, viu? Tá? Então, começa a pensar, fazer a ligação para vocês entenderem. Então os fascistas eram o quê? Eles eram contra os sindicatos. Sindicatos são órgãos que representam trabalhadores, brigam por direitos trabalhistas. Então vocês estão vendo que o fascista já odiava a organização de trabalhadores. Tá? Além deles odiarem os sindicatos, pessoas que brigam pelos seus direitos, as leis, eles também odiavam todos os partidos de esquerda. E o que eles faziam, fascistas? Defendiam o nacionalismo exacerbado e faziam apologia da violência. Vamos lá, nacionalismo exacerbado, tipo assim, vou dar um exemplo para vocês. Eu amo o meu Brasil, país, eu amo, eu faço tudo pelo meu país, eu mato, eu bato, eu faço tudo pelo meu Brasil e vamos sair com a bandeira na rua, vamos gritar e quem não concordar com a gente é pau neles. Já viram isso em algum lugar? Então, né? Deixo para vocês. E fazer uma apologia da violência, que quer dizer, saíam, tá, nas ruas para mostrar força. Se viam movimentos
que não são de acordo com o que eles acham, eles vão lá, dispersa, batem, ameaça, quer impor tudo pela força e pela violência. Então, quando você acusa uma pessoa de ser fascista, você está dizendo que ele tem todas essas características que vocês estão vendo. Seus adversários foram silenciados por meio da brutalidade e do assassinato. Quer dizer, todos que eram adversários dos fascistas, silenciados, né? Fecha a boca deles, por meio da brutalidade. Então vamos sentar o porrete, bate em todo mundo. E se alguém falar alguma coisa, o pau vai comer. E aqueles que insistiam eram assassinados. Então você viu que o fascismo é um regime completamente antidemocrático, extremamente violentos, né? E impõe tudo pela força. Então Benito Mussolini fundou o fascismo. Então você vê que é um regime assim formado por pessoas bacanas, né? Nada violentos, pessoas assim que aceitam a opinião dos outros, né? Tudo bando de louco, né? Então, lógico que vai dar problema. O que me espanta é que muitas pessoas até hoje aplaudem o fascismo e querem um regime. Eles só não assumem que são fascistas, mas as atitudes deles são atitudes do fascismo. Eles defendiam também a guerra como necessidade vital para a preservação da nação. Tipo assim, vamos guerrear, vamos ter que mostrar. É necessário mostrar força para preservar o nosso país, a nossa nação. Então, quem opor a nós, nós vamos para a guerra e vamos silenciá-los. Então, o fascismo, sistema extremamente autoritário. Tanto é que até hoje esse sistema não vai dar certo lugar nenhum, apesar de ter vários adeptos, várias pessoas que se assemelham muito com o fascismo. Então, agora que você entendeu o que é o fascismo, você sabe identificar uma pessoa fascista. Mussolini foi o fundador do fascismo, não esqueçam. Então, Mussolini na marcha fascista. Então, você está vendo ele na frente do exército, todos os soldados. Isso é uma demonstração de força. Essa foto do verdadeiro Mussolini. Ele e os generais deles, os soldados. Então, o que acontece? Sai na rua, mostra, eu mando e vocês calem a boca. E se vocês não concordassem, toda a oposição na Itália, que o fascismo surgiu na Itália, não se esqueça. Então toda a oposição era, tipo assim, era condenada à morte. Não tinha oposição, gente. É o que eles acham, era como Mussolini achava e acabou. Olha a cara do povo para você ver como é complicado. Então, esse sistema é considerado um regime totalitário. O fascismo é caracterizado um sistema de extrema direita. Por que extrema direita? Eles também odiavam os comunistas, que são de esquerda. Então, eles são de direita, mas como fazer apologia à violência, não aceitam questionamentos, são violentos, então é extrema direita, extrema, extrema. Aqui vocês estão vendo uma foto do Mussolini, aqui do lado esquerdo, do lado de um cara que vocês já ouviram falar, que é Adolf Hitler, que são dois loucos, né? E o Hitler é o grande fundador do nazismo na Alemanha, que nós vamos ver. Então você já tem na Itália o fascismo, um regime extremamente totalitário, violento, e vai se aliar com outro regime totalitário, que é o nazismo, com outro doido. O nazismo, não preciso falar para vocês, tem todas as características do fascismo, a mesma coisa, só num grau muito pior, porque além de ter todas as características do fascismo, os nazistas eram extremamente racistas. Eles acreditavam que eles eram uma raça superior, a raça ariana, uma raça pura, branca, que devia dominar o mundo e mandar. Então, junta-se com todas as características
horríveis do fascismo, e você acrescenta isso ao nazismo. Então conseguiu ser pior que o fascismo. Agora imagina os dois sistemas, né? As duas formas de governo se aliando. Então o resultado disso vai ser guerra mundial, não preciso dizer para vocês. E aqui no Brasil tem muitas pessoas que ainda têm simpatizantes do nazismo e do fascismo aqui. Vamos lá. O nazismo. O nazismo, liderado por Adolf Hitler, surgiu em 1923 na Alemanha como um partido político. Então, ele surgiu como um partido, diferente do fascismo, né? Hitler, em seu livro Mein Kampf, porque ele foi preso porque ele tentou dar um golpe no governo, ele foi preso. Aí lá na cana, né, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta, escrito durante seu período na prisão. Pregava uma ideologia racista, onde afirmava que os povos arianos seriam uma raça superior a todos os outros povos. O que é pior, que tem muitos alemães que compraram essa ideia. Começaram realmente a achar que eram melhores, que era uma raça superior e deveria dominar as outras. E hoje tem muito nazista, tem muitas pessoas que pensam isso. Hoje o mundo quer definir as pessoas pela raça, pela cor. Vocês estão vendo que não tem mais lugar para isso. As manifestações hoje que vocês estão vendo estourando no mundo todo. Porque basta, chega disso. Isso é uma vergonha nacional. Outra característica do nazismo. Eles acusavam os judeus de planejar uma conspiração para dominar o mundo. Então, eles começaram a encarar os judeus como a pior coisa do mundo. Então, o Hitler ordenou que tomasse todos os bens, todo o dinheiro dos judeus e, de preferência, dizimá-lo, né? Que nós vamos ver um pouquinho aqui na frente, os campos de concentrações que o Hitler mandou realmente dizimar, perseguir, matar todos os judeus. Os nazistas chegaram ao poder por meios democráticos. O que é por meios democráticos? Ele foi eleito, porque a população, a maioria dos eleitores, se identificaram com as ideias do nazismo, começaram a achar que eram realmente uma raça superior, começaram a olhar o judeu como inimigo e começaram a deixar fluir todo o racismo que eles tinham. Então eles chegaram no poder através do voto. Isso que é o perigo, né? Então tome muito cuidado com essas pessoas que são extremamente autoritárias, querem mandar, tem que ser do jeito que ele quer e não aceita serem questionados. Lembra alguma coisa a vocês? Então tudo bem, né? Enquanto os comunistas, seus principais adversários, ficaram em segundo lugar. Então, quando os nazistas chegaram, segundo lugar, grandes inimigos são os comunistas. Então, vamos fazer o quê? Vamos perseguir também os comunistas. Por isso que todo autoritário, todo fascista, todo nazista também, tanto nazista como fascista, odeiam a esquerda, que são os grandes adversários deles. Então, o nazismo também é considerado um regime, um sistema de extrema direita, pior que o fascismo. Agora imagina o nazismo junto com o fascismo, o estrago, quando você tem pessoas que acham que são melhores que os outros por causa da raça e por causa da cor da pele, né? O nazismo se caracterizou como um sistema de extrema direita. Então você tem um fascismo, extrema direita, e o nazismo de extrema esquerda. É qualificado de extrema quando prega violência, quando quer matar, quando não aceita a opinião dos outros. Democracia aí é zero. Ascensão do totalitarismo. A crise econômica que abateu a Europa após a Primeira Guerra Mundial e o temor do socialismo, porque o socialismo começou a surgir na Rússia, porque a primeira fase você tem que passar pelo socialismo primeiro para você chegar ao comunismo. Esse era o objetivo dos países, dos russos, né, que passou a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, para chegar no comunismo, era passar por essas transformações. Então, o que acontece? Quem é de extrema direita tem medo da esquerda, porque a esquerda são controlados pelos sindicatos, pelos trabalhadores.
a classe pobre que eles falam, a classe ralé que eles dizem. Então, com essa desculpa, tá? A economia está ruim, o socialismo, o comunismo estão crescendo, então deram origem a movimentos de caráter totalitário de extrema direita. Dominar as massas por meio da propaganda se tornou a arma poderosa nas mãos dos líderes de movimentos antidemocráticos. Vou ler de novo. Dominar as massas por meio da propaganda se tornou a arma poderosa nas mãos dos líderes de movimentos antidemocráticos. Antidemocráticos, tipo assim, nada de democracia, não quero saber o que você pensa, deixa de pensar, você vai fazer o que eu mando. Lembra algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, gente? Estão entendendo agora? É fácil. Era a ascensão dos partidos totalitaristas de forma extremamente violentas à extrema-direita. Entendeu? São extremamente violentos, mandão. Você vai falar alguma coisa, ele fala, cala a boca. Porque quando você está numa democracia, você fala o que você pensa, aí você fica, espera, o outro fala o que pensa. E juntos, numa conversa, vão chegar a uma conclusão. Ou um grupo de pessoas com outro grupo de pessoas pega os representantes e vão discutir. Movimentos antidemocráticos, eu mando e você cala a boca. E se você falar alguma coisa, você vai apanhar ou você vai ser morto. O Brasil está se caminhando, infelizmente, para isso. Então, movimentos antidemocráticos, cuidado com os ditadores, cuidado com as pessoas de pensamentos totalitários e cuidado com as pessoas racistas. São perigos para a democracia. Vamos lá. A loucura dos nazistas chegou a um ponto tão alto na perseguição dos judeus que eles começaram a encaminhar todos os judeus para campos de concentração. E nesses campos de concentração, eles eram exterminados, eles eram assassinados. Os judeus foram enviados às câmeras de gás, onde simulavam que iam tomar banho e ao lugar do chuveiro, ao invés de sair água, saía gás. Tinha o trem da morte. O maior campo de concentração mais famoso, mais terrível, é o campo de concentração de Auschwitz, localizado na Polônia. Até hoje virou um lugar de visitação. Por quê? Para mostrar para a humanidade, para que nunca se repita. Então, quando alguém começar a falar que é adepto ao nazismo, vai visitar para ver o que o nazismo fez. Tá? Então, são coisas, tudo que é antidemocrático, vocês precisam tomar cuidado. Então, os judeus praticaram tudo quanto foi atrocidades nos campos de concentrações. Então, vocês estão vendo que tem aí muitos judeus aí de pé, muitos sabiam que é para a morte, nem alimentados direito eles eram. Na foto, vocês podem ver que tem uns que estão sendo, vou acionar meu mouse aqui, para vocês verem. Ó, estão sendo amparados por outro, não aguenta nem ficar de pé, porque se caísse, os soldados batiam, espancavam e matavam. Então, foi considerado os campos da morte, inventado pelos nazistas. O nazismo é uma coisa que, em hipótese alguma, pode voltar. Não cabe mais no mundo moderno, não cabe mais na democracia, não se justifica. Então, cuidado com as pessoas que têm assim tendências fascistas e tendências nazistas e pessoas extremamente autoritárias. Cuidado. O descrédito da democracia. O desemprego em massa, a pobreza e a falta de emprego criaram um ambiente de inquietação social. Os governos de extrema-direita foram adotados em vários países inspirados no modelo fascista. Na Romênia foi fundada a Guarda de Ferro, tá? Soldados que batiam igual os fascistas, igual os nazistas. Os nazistas criaram a Gestapo, polícia que batia, matava, as SS. Então todo mundo tinha medo, criaram terror. Então na Romênia também se implantou um sistema de extrema-direita e a Guarda de Ferro, que era um movimento fascista paramilitar, que eles se assemelharam mais aos fascistas.
Eles foram responsáveis por tentativas de golpes de Estado e atos de brutalidade. A violência é a principal característica dos partidos de extrema-direita. Na Hungria, em 1935, surgiu o Partido da Cruz de Seta, movimento de extrema-direita fortemente antissemita. O que é antissemita? É discriminação contra judeus. Então, vocês vão ver que os judeus passaram maus bocados nessa época aí. Depois nós vamos entrar nesse fato dos judeus em aulas mais para frente. Então vocês estão vendo que esses partidos de extrema-direita, o nazismo e o fascismo, são lições que nós temos que aprender para que nunca volte. Então, bibliografia. Vamos lá. Conexões com a História, do Alexandre Alves, Letícia Fagundes de Oliveira, e os arquivos de fotos do UOL. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato, podem fazer perguntas, e vai ter a parte 2, tá, dessa aula para vocês estarem vendo que nós vamos ainda falar sobre o comunismo, o socialismo, o AI-5 e a ditadura militar. Muito obrigado. Espero ter contribuído para as aulas de vocês aí um conhecimento. Muito obrigado.